Vamos à leitura? Diz o seguinte texto: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças e te pedimos que nesses próximos minutos, ao observarmos esta porção das Escrituras, o teu Santo Espírito venha a nos iluminar a mente, para que possamos guardar um bom depósito, vindo da tua parte. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, permaneçam com o texto aberto. Semana passada nós finalizamos o capítulo 2 e todos que aqui estávamos vimos como ele termina. Você pode voltar aí no último versículo do capítulo 2, quando ele diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. O capítulo 2 então termina com os gentios compreendendo que eles podem ser uma habitação de Deus pelo Espírito. Por essa razão, por já ter essa consciência, por já ter passado aos gentios essa realidade, Paulo agora vai dar início a uma oração que vai encher os seus leitores da presença de Cristo e vai os tornar capazes de assimilar a verdade a respeito do amor e do poder do seu Redentor. Perceba que essa oração começa no versículo 1, mas ela só vai voltar no versículo 14. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 14. Preste bem atenção. Por essa razão, por tudo que já foi exposto no finalzinho do capítulo 2, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Travessão. Você tem aí uma interrupção e ele vai desenvolver todo um assunto para no versículo 14 dizer: por essa razão, retomando a mesma expressão do versículo 1. Eu agora vou retomar a minha oração: ajoelho-me diante do Pai. E aí ele continua: do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas. Então veja, ele fala por essa razão no versículo 1 e ele retoma por essa razão no versículo 14. Mas entre um e outro há uma necessidade que Paulo enxerga de expressar àqueles irmãos gentios o porquê de ele ter se colocado nas mãos de Deus e ter inclusive se tornado prisioneiro de Cristo Jesus por amor deles. Quando ele diz: vocês agora sabem que podem ser morada de Deus pelo Espírito. Mas por que vocês sabem? Como essa notícia chegou até vocês? Quem pregou isso a vocês? Eu,
Paulo, que sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios. Antes da presença de Paulo junto a esses gentios, eles não sabiam da possibilidade de serem um com os judeus. Havia uma separação, e foi muito bem descrito, de maneira até gráfica. Você se sentiu, certamente como eu, domingo passado, dentro da história, quando o pastor Jamerson dizia, aquela plaquinha que estava colocada e que fazia separação entre o local que eles poderiam estar e nós não poderíamos, ela foi arrancada. Agora nós temos o livre acesso, e é mais uma vez o que ele vai falar aqui no versículo 12, e a gente vai chegar lá. Mas de fato, foi necessário que Paulo se colocasse como instrumento nas mãos de Deus, para que eles tivessem essa noção de que, independente da sua origem, independente da sua pátria, independente da sua condição naquele momento, eles também poderiam se tornar casa de Deus. Como? Através da habitação do Espírito. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo faz parte da nossa vida, a partir do momento que você escuta a palavra de Deus e que você é atraído pelo Evangelho, que você crê em Cristo e você sabe que o sacrifício dele foi válido para você, você também faz parte da família de Deus, independente se você é judeu ou se você é gentio. O próprio texto do capítulo 2 diz que de dois povos ele fez apenas um. Não existe mais diferença. O texto de Colossenses, que é do mesmo autor, também mostra isso para a gente, quando ele diz: em Cristo não existe mais bárbaro, cita, escravo, livre, homem, mulher, mas Cristo é tudo em todos. Não existe mais essa diferença. Você não precisa mais fazer determinados rituais para se tornar parte desse povo. Apenas crer em Cristo. É pela fé que nós somos, de fato, alcançados, unidos a Cristo. É pela graça que somos salvos, e isso é mediante a fé. Então o capítulo 2 termina com os gentios então compreendendo que podem ser essa habitação de Deus pelo Espírito, e por essa razão Paulo então dá início a essa oração. Entretanto, a menção de Paulo no que diz respeito ao seu chamado para servir aos gentios o leva a interromper um pouco essa oração, para que ele possa explicar a natureza do seu próprio ministério. Veja só, Paulo não é um autoproclamado profeta, ele não é um autoproclamado apóstolo. Quando a gente vai lá para o primeiro capítulo de Efésios, volta aí só um pouquinho, uma folha, como é que Paulo se apresenta em Efésios 1, versículo 1? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Esse é o cartão de visita de Paulo, a sua apresentação, as suas credenciais. Ele diz: eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Foi Deus que me chamou, não fui eu que me lancei, não fui eu que pedi para estar aqui enfrentando as dificuldades desse campo, mas foi Deus que me levantou e me constituiu o apóstolo de Cristo Jesus. Voltando então para o versículo número 1, então ele diz que por essa razão de levar a palavra de Deus àqueles que não o conheciam, ele se tornou prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante que nessa época Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Onde é que a gente vai encontrar isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 16 e 30. O 16 diz o seguinte: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então Paulo, que também era cidadão romano, quando lá chegou, teve a autorização de alugar uma casa, mas ele não poderia sair dessa casa. E quem estaria na porta dela seria um soldado romano. Ele ficaria então sob a custódia desse soldado, uma prisão domiciliar. Depois o versículo 30 reforça isso, que diz: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Veja só, existem cartas que foram escritas por Paulo quando ele estava na masmorra.
Nós já escutamos sobre algumas delas. Porém, quando da carta dos Efésios, nós percebemos que ele não estava totalmente isolado das pessoas, ele estava em prisão domiciliar. E essa prisão durou 2 anos. Só que como prisão domiciliar, ele poderia receber pessoas. Então o evangelho continuou a ser pregado, porém sem que ele pudesse estar no meio do povo. Veja que o evangelho não para de ser pregado. Mesmo ele estando preso, ele tinha a oportunidade de receber pessoas. E diz o texto de Atos 28:30, ele recebia a todos que iam ver. Você acha que era pouca gente que ia atrás de Paulo? Tirar dúvidas sobre as exposições que ele havia feito antes, sobre o que era a fé em Cristo. Existe muita gente que de fato iria vê-lo, e graças a Deus pela oportunidade que ele teve durante 2 anos de receber essas pessoas. Mas ele vai explicar a natureza do seu próprio ministério e do discernimento quanto à união de judeus e gentios em Cristo. É necessário que ele faça isso, porque perceba, quando Paulo é de fato impactado por Deus no caminho de Damasco e ele retorna agora como um convertido, muita gente não acreditou nele. Muita gente. A gente sabe perfeitamente que Paulo demorou 3 anos na Arábia estudando a palavra de Deus, e depois de 10 anos é que ele vem a ser de fato colocado para exercer o seu ministério. Não é uma pessoa que se lança para falar a respeito da palavra de Deus e aí da sua própria cabeça ela vai estabelecendo conceitos e dizendo às outras pessoas. É alguém que foi levantado por Deus, que foi preparado e que foi desacreditado no começo. Então Paulo, quando vai falar tudo que vai falar agora, de certa forma ele está provando o seu apostolado, ele está dando a razão pela qual ele está ali e fazendo o que ele está fazendo. Ele está dizendo: olha, eu fui chamado por Deus, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e isso eu não faço com peso no coração, eu faço por amor de vocês, gentios. Então ele quer que as pessoas percebam que ele é um enviado de Deus, que a mensagem que ele carrega não vem da sua cabeça, mas faz parte das Escrituras, e ele quer também que eles percebam que tudo isso é feito primeiramente em obediência a Deus e em segundo lugar por amor deles, para que eles conheçam as riquezas insondáveis desse mesmo Deus. Como ele passou 2 anos em prisão domiciliar, então ele tem uma certa convicção, que ele vai dizer aqui no versículo 2: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Se vocês estão aqui e me veem há pelo menos 2 anos por aqui, recebendo pessoas, falando sobre a palavra de Deus, e elas saem da minha prisão domiciliar falando do que escutaram, com certeza compartilhando com os seus em casa, então certamente vocês já ouviram falar que eu tenho uma responsabilidade. E é interessante que ele diz: é uma responsabilidade imposta a mim. Mas essa imposição é graciosa. Se você recebe uma obrigação de seu patrão, você faz com um certo peso, você faz não gostando tanto. Seu patrão diz: você precisa hoje ficar 2 horas além do seu expediente. Aí você já pesa o coração e diz: eu vou ter que dar um pouco mais do que eu realmente estava preparado para dar, do que eu tinha me programado para fazer. Isso vai me custar estar menos tempo com minha família, isso vai me custar ter que afastar alguns compromissos, eu vou ter que abrir mão de várias coisas. E quando você tem que abrir mão de qualquer coisa, por mais que seja 2 horas do seu dia, incomoda, né? Muito. Porém, quando a responsabilidade é imposta por Deus, não é pesado. Seus mandamentos não são pesados. As suas ordenanças são para o nosso bem. Então, quando ele fala que a responsabilidade é imposta a ele em favor de vocês, mas é pela graça de Deus. A graça que alcança os gentios através da pregação de Paulo foi a mesma que o alcançou tempos atrás. Por isso ele faz com todo o amor do seu coração.
porque tanto é gracioso o Deus que o chamou, quanto o Deus que ele anuncia. E a graça que as pessoas verão na sua vida, elas experimentarão se entregarem ao Deus Todo-Poderoso. Então, a sua responsabilidade dada por Deus era fazer conhecida a palavra de Deus aos gentios, de modo que eles, de fato, compreendessem que poderiam ser a habitação do Espírito de Deus, e que isso não era exclusividade dos judeus. É interessante porque de onde sai Paulo? Do meio dos judeus. Mas ele está agora falando aos gentios. Mas existia uma separação entre eles. Existia uma certa forma de os judeus se acharem um pouco mais importantes, porque era um povo escolhido de Deus. Mas em Cristo isso se expande. Não somente o judeu faz parte dessa escolha de Cristo, escolha de Deus, mas o gentio também pode ser alcançado pela pregação do Evangelho e igualmente se sentir filho de Deus. A palavra não nos diz, mas a todos os judeus que o receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra diz a todos quantos o receberam, judeus e gentios, a todos que receberam graciosamente essa palavra, que creram de fato no nome do unigênito Filho de Deus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. E aí, veja só, Paulo sempre foi fiel ao chamado que Deus lhe fez nesse sentido. Qual foi o momento que Paulo disse: Senhor, eles são gentios, eu não vou pregar a eles, eles não fazem parte do povo de Israel, eu não posso pregar a eles. Em momento algum você vai ver Paulo recuando ou contendendo com Deus em relação à responsabilidade que lhe é imposta. Ele abraça essa responsabilidade e vai fazer aquilo que Deus manda. E no versículo 3 ele diz: isto é, qual é essa responsabilidade imposta a ele pela graça de Deus e em favor de vocês? O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Paulo é enfático em afirmar que o seu apostolado é guiado por Deus. Veja só, o mistério foi lhe dado a conhecer por revelação. De quem? De Deus. Quem entrega essa mensagem a Paulo? Deus. Não é algo criado, não é algo inventado. E olha que nessa época em que ele vivia, não muito diferente de hoje, existiam vários falsos mestres que poderiam muito bem dizer: estamos trazendo aqui a vocês uma palavra da parte de Deus. Mas nem tudo que se fala que é da parte de Deus, de fato, é. E a gente tem que ter cuidado para discernir de fato o que faz parte da palavra e o que não faz. Aqui essa palavra mistério tem um significado especial de plano particular e sábio. Foi mostrado a Paulo qual é o plano de salvação, o plano de redenção, elaborado eternamente pela Santa Trindade. Eles pensaram na nossa salvação e nos meios para que essa salvação ocorresse. Isso foi mostrado a Paulo, foi revelado o plano particular e sábio, que em Efésios se relaciona sobretudo com a unificação de judeus e gentios em um único povo, o corpo de Cristo, a igreja. A igreja é formada por povo de toda raça, língua, tribo e nação. Paulo precisava falar isso para as pessoas: olha, vocês são gentios, mas em Cristo vocês são um com os judeus, e vocês vão ser um com qualquer povo que se aproximar de Deus através de Cristo. Cristo é esse elo, não é o território que você habita, não é a sua filiação, não é a sua condição social, é Cristo que vai ligar você a Deus. Ele é o único mediador. Então você precisa estar ligado a Cristo para que você esteja ligado a Deus, para que você se torne um ramo da videira. Você precisa estar ligado a Cristo. Dos versículos 4 a 6, ele vai dizer o seguinte: ao lerem isso,
vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, ao lerem o que eu estou escrevendo agora, vocês vão compreender aquilo que eu entendo do que me foi revelado, a saber que vocês e os judeus formam o mesmo povo em Cristo. E ele vai dizer: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O silêncio do Antigo Testamento sobre o mistério de Paulo, a união de judeus e gentios em condições iguais na igreja, é relativo, não é total. O Antigo Testamento vai tratar um pouco sobre essa união. Veja só, muitas profecias do Antigo Testamento falam de um ajuntamento de judeus e gentios em um único povo de Deus, um fato que Paulo reconheceu no seu ensino. O exemplo disso, o texto de Isaías 19:25: o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja Egito, o meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Você tem Egito e a Síria sendo colocados na mesma linha que Israel. Um é o seu povo, outro é obra de suas mãos, outro sua herança. Todos são possessão dele. Ele é dono de todos, ele controla todos e ele governa todos. O povo de Deus vem do Egito, vem da Síria e vem de Israel. Isso Isaías já dizia, mas agora Paulo reconhece essa mesma questão no seu ensino. A membresia de judeus e gentios na igreja não foi explicitamente afirmada no Antigo Testamento, nem plenamente implementada na história, até que veio o que uniu os dois povos, Cristo. Então, na exaltação de Cristo, que inaugura a nova aliança, é que nós temos a junção de judeus e gentios de forma plena. Eles não precisam, os gentios não precisam mais viajar para o Israel geográfico. Nós não precisamos ir até Israel, país europeu. Não, nós somos sul-americanos e somos povo de Deus. Você não precisa viajar até Israel e ser batizado nas águas do Rio Jordão, porque você foi batizado aqui, nas águas de Campina Grande mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em sinal de que você creu e de que houve mudança na sua vida. Isso é suficiente para que você seja parte do povo de Deus. Nós não precisamos mais nos tornar judeus. Nenhum dos nossos homens está utilizando kippah na sua cabeça. Glória a Deus por isso. Você não precisa utilizar esse instrumento. Você não precisa ser circuncidado para se tornar filho de Deus. Você não precisa usar vestes características típicas daquele povo para se tornar filho de Deus. Você não precisa obedecer às leis dietéticas. Particularmente, eu dou muita glória a Deus por isso. Porque se eu tivesse que obedecer às leis dietéticas, eu não poderia experimentar as delícias suínas de que tanto eu gosto. Mas isso acabou, por quê? Porque Cristo nos liberta das amarras dessas leis dietéticas. Você não precisa ter medo, porque o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Ah, pastor, mas eu tenho medo de comer isso. Se fere sua consciência, fique à vontade, é facultativo, não é obrigatório que você coma. Mas entenda que nós somos livres dessas leis cerimoniais e dietéticas. Nós podemos fazer aquilo que Deus criou. Nós podemos usufruir daquilo que Deus criou, sabendo que tudo que Ele fez é bom. Não existe nada que Ele tenha feito, nada que seja obra das suas mãos,
que a gente possa dizer: eu prefiro me afastar disso, eu preciso me afastar disso. Pelo contrário, é receber com ações de graças e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tuas mãos criaram isso, e eu quero utilizar para a tua glória e para o meu proveito. Nós não precisamos fazer muitas das coisas que os judeus precisavam fazer, eram obrigados a fazer, mas nós somos filhos de Deus por conta do sacrifício de nosso irmão mais velho. Nós somos filhos de Deus porque Cristo se entregou e o seu sangue nos purifica, nos justifica, e o Espírito de Deus, dia após dia, nos ajuda nessa obra de santificação, e nós vamos vivendo de glória em glória, para a glória de Deus. À luz do sacrifício de Cristo, o plano de Deus se torna realmente claro. O que é o plano de Deus? Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Cristo, nós conseguimos entender o que é o plano de Deus. Em um ato magnífico, ele vai remover a inimizade entre si mesmo e a humanidade. A humanidade estava afastada de Deus por conta do pecado. Em Cristo é colocado todo o peso do nosso pecado, e através do seu sacrifício é colocado em nós toda a sua justiça. Nós não somos olhados mais como os miseráveis pecadores que estão separados de Deus, mas nós temos alguém que pelos seus méritos nos aproxima de Deus, nos religa a Deus e faz com que nós nos sintamos de fato parte integrante dessa família. Mas não somente há uma remoção da inimizade entre os homens e Deus por conta do pecado, mas há também uma remoção das divisões que separam a humanidade. Porque se você olhar, judeus e gentios são igualmente pecadores. E a palavra de Deus em Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Cristo para chegar a Deus, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ver ao Pai se não for por Ele. Judeus e gentios precisam de Cristo, nós precisamos de Cristo. Se não for por Ele, nós não vemos o Pai. Então não há divisão na humanidade, todos são pecadores, todos precisam de Cristo, todos precisam de perdão de pecados, ninguém é superior a ninguém. É nesse momento que você percebe que nada do que você construir na sua vida vai lhe fazer melhor ou pior do que a pessoa que está sentada ao seu lado, porque todos dependem de Cristo para chegar a Deus, do mais rico ao mais pobre. Em outra passagem, Paulo expressa o modo incomum pelo qual Deus inclui os gentios entre o seu povo. Contrariamente às regras da agricultura, os gentios são como ramos de oliveira brava, enxertados numa oliveira cultivada. Você vai encontrar isso lá em Romanos 11, a partir do versículo 11. Temos aqui ramos da oliveira brava. Eles são enxertados e começam a fazer parte da mesma árvore, mas eles não vão dar frutos diferentes, porque eles foram enxertados. Eles vão receber da mesma seiva, então eles vão dar o mesmo fruto. Nós, na família de Deus, não temos primos, nós somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, estamos alicerçados na mesma base. Versículos 7 até o versículo 9, ele diz: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Parando aqui rapidinho, Paulo mais uma vez vai enfatizar que o seu chamado foi feito por Deus. Ele diz: eu me tornei ministro
pelo dom da graça de Deus. Deus graciosamente me chamou para essa missão. E ele vai dizer: a mim concedida pela operação do seu poder. É pelo meu poder que eu estou agindo. Eu fui chamado por Deus, mas eu poderia dizer: eu fui chamado por Deus porque eu sou extremamente capacitado para isso. Eu fui chamado por Deus porque Ele viu que eu tinha potencial para isso. Não. Ele diz: eu sou chamado por Deus pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Eu estou agindo, mas não sou eu, é o poder de Cristo em mim. Se eu faço alguma coisa boa, é a bondade de Deus agindo através de mim. Eu sou apenas um canal, apenas um instrumento. Fui chamado pela graça, e eu só faço alguma coisa porque o poder dele incide sobre mim. Aí vem o versículo 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Aqui ele vai se anulando cada vez mais para dizer: olha, não vem de mim. Ele reforça em cada versículo: não sou eu, é ele. E certamente, se você assiste a algum tipo de esporte, você vai perceber que vários atletas de Cristo têm feito cada vez mais a seguinte comemoração. Eles fazem: por que eles fazem isso? Ele diz: não fui eu, foi Cristo. É Ele que me dá capacidade de vencer os obstáculos. É Ele que me dá a capacidade de ultrapassar os limites. É Ele que me capacita a fazer melhor cada vez que eu vou desempenhar minha atividade. A gente deveria todos os dias olhar para alguma coisa que a gente conquistou, alguma coisa que a gente conseguiu fazer, e para si mesmo dizer: não fui eu não, foi Ele, né? Não fui eu. Não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha retórica, não é a minha inteligência. E Paulo era tudo isso. Ele era mestre em todas essas coisas. Mas ele diz: eu sou o menor dos menores de todos os santos. Pela sua capacidade ele poderia dizer: olha, eu estou aqui nesse patamar. Mas ele vai dizendo: eu sou o menor dos menores. Eu sei que olhando para mim, para minha estrutura, eu seria indigno de carregar essa mensagem. Mas pelo dom da graça de Deus eu fui chamado. E Ele me capacita a expor essa mensagem de forma que hoje os gentios possam entender que eles também podem ser família de Deus, se estiverem ligados a Cristo. Pelo Espírito de Deus, eles podem se tornar morada de Deus. Então, primeiramente aqui, ele vai dizer, ele já tinha declarado ser o Evangelho instrumento na comunicação da graça aos gentios, mas agora ele conecta esse mandato com o seu ofício, então ele aplica a sua afirmação a si próprio. Mas para que não parecesse que ele estava reivindicando para si mais do que se lhe devia, ele afirma que tal coisa era um dom da graça de Deus. E minimiza a si próprio, a tudo o que possui, até onde era possível. Quando ele diz o menor dos menores, não dá para ser menor do que isso, não dá para ser mais minimizado do que isso. Qual o intuito de falar dessa maneira? Eu sou o menor dos menores. Enaltecer a graça de Deus ao seu ponto máximo. Quanto mais eu diminuo, mais ele cresce. Paulo está aqui materializando o pedido que ele cresça e que eu diminua, e ele está dizendo isso em outras palavras: eu sou o menor dos menores, para que ele em mim se mostre o maior de todos, e as pessoas vejam a grandeza do Deus a quem eu sirvo e a quem eu proclamo. Paulo aponta que nele, em Cristo, estão as riquezas as insondáveis riquezas. Veja só, quando ele diz aqui no versículo 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E quais são as riquezas que estão em Cristo? Eu vou apontar pelo menos 4 delas. Primeiro, em Cristo está a riqueza da justificação. Tito 2,14: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Quem se entregou por nós? Cristo. O sangue de quem nos purifica? De Cristo. Aí vem também a riqueza da santificação. Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele foi sendo trabalhado, ele foi sendo santificado, à medida que foi também percebendo que em todas as situações da sua vida, fosse de escassez ou de bonança, fosse estando bem alimentado, fosse com fome, tendo muito ou pouco, em todas as coisas, Cristo estava com ele, o tornando mais que vencedor sobre as suas dificuldades. Mas também a riqueza da consolação. 2 Tessalonicenses 2,16, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus de nosso Pai, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, quando aqui ele fala aos de Tessalônica, ele diz: o próprio Senhor Jesus Cristo nos amou, não somente nos amou, mas nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Qual é a nossa esperança? O que estamos esperando? A volta de Cristo e uma vida eterna com Ele. Isso foi Ele mesmo quem nos deu. Mas também a riqueza da glorificação. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Mediante a fé nós somos protegidos pelo poder de Deus, nós somos preservados, e Ele nos faz perseverar até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Tenha certeza da sua salvação. Eu não vou perguntar se aqui há alguém que não tem certeza da sua salvação, mas eu vou afirmar que você pode ter certeza da sua salvação, porque quem garante isso é o sangue de Cristo. A garantia da sua salvação não é a sua decisão. A garantia da sua salvação não é a sua frequência à escola bíblica dominical. A garantia da sua salvação não é a quantidade de cultos domésticos que você faz. É o sacrifício de Cristo que foi feito de forma perfeita e definitiva, nos livrando da condenação e da morte eterna. Versículos 10 a 12 nos dizem o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. De acordo com isso aqui, o estabelecimento da paz entre judeus e gentios na igreja é um sinal para todos os poderes do universo. Às vezes a gente tem algum tipo de problema com o irmão, um desentendimento, uma diferença de pensamentos, até mesmo uma diferença de compreensão teológica em determinado aspecto, e a gente se vê separado por conta dessas questões. E às vezes não tem teólogo que faça a intermediação, que promova a paz. O irmão diz: a minha teoria é A, e o outro diz: a teoria é B, e quanto mais eles conversam, mais convictos eles estão de cada uma das suas ideias, e mais separados eles vão ficando. Existem nações que estão em guerra contra as outras, e quanto mais uma avança, mais separada ela vai ficando da outra.
e mais difícil vai ficando estabelecer a paz entre elas. E esses conflitos vão durando e vão durando. Seja o nosso coração duro em entender o outro lado, em entender o contraditório, entender o outro irmão. Seja a dureza do coração dos governantes que invadem territórios alheios. Não há nada que Deus não possa conciliar e trazer a paz. Se nós colocarmos Ele nas nossas relações, não haverá diferença de pensamento que nos faça ficar separados, porque no essencial nós concordamos. Se colocarem Deus nas questões mais difíceis desse mundo que temos enfrentado, certamente a paz virá sobre esses povos. E obviamente, quando nós percebemos judeus e gentios sendo reunidos em um só povo, isso mostra que não há nada nesse mundo, de fato nada nesse mundo, que Ele não possa trazer nas suas mãos de forma pacífica e única. Nele não existe mais o judeu e o gentio. Nele agora existe apenas um povo, unido por um só Deus, que possui um só Espírito, e que é evidenciado a esse mundo por um só batismo. Não tem mais diferença. Existia diferença, mas nele isso se acaba. Isso é um sinal para todos os poderes do universo. Vocês não são melhores do que aqueles que foram agora trazidos para a família de Deus. Vocês não são superiores. Não existe ninguém que é superior a ninguém. O fato de eles poderem ser reconciliados uns com os outros em Cristo manifesta a profunda sabedoria de Deus. Como é que a gente resolve as pequenas questões entre os membros da nossa família? Muitas vezes a gente não resolve, porque a gente não sabe como resolver. Como é que a gente resolveria a questão, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia? Certamente não é com grado de cerveja, como alguém já disse que resolveria. Somente Cristo, com sua profunda sabedoria, pode trazer a paz, pode acabar com as divisões, sejam dentro da nossa casa, seja em qualquer lugar do mundo. Ele trouxe para si um povo que não deve ser dividido, fragmentado, separado. Nós somos um povo só. Nós devemos ser unidos, coesos, para trabalhar para Ele. Mas não somente isso mostra a profunda sabedoria de Deus, prova para os poderes sobrenaturais que Jesus é Senhor do universo. Tem gente que senta numa cadeira e se acha Senhor do universo. Esquece que o Senhor do universo tem 5 letras: Jesus. Todos os desígnios de Deus se centralizam no Filho do seu amor. A gente sabe disso. Colossenses 1 mostra para a gente isso. Tudo converge para Ele, para que em todas as coisas Ele tenha a supremacia. Todos os desígnios de Deus se centralizam no Filho do seu amor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso. O que o apóstolo pretende aqui é que a honra de reconciliar o Pai com o mundo inteiro deve ser atribuída a Cristo. Ele prega aos gentios, mas quem reconcilia judeus e gentios? Cristo, a quem ele prega. Não é a palavra de Paulo que faz essa união, é Cristo. E não somente junta judeus e gentios, mas junta todos ao Pai. Ele enaltece essa graça a partir dos seus efeitos, porque assim como a fé se fez comum também aos gentios, ela também os admite na presença de Deus. Versículo 13, para encerrar, nos diz o seguinte: portanto, peço-lhes
que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ele olha para aqueles gentios e diz: olha, não desanimem porque eu estou preso, não desanimem por conta das minhas tribulações em favor de vocês, por eu ser prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, como eu disse no versículo 1, porque essas tribulações são uma glória para vocês. Em que sentido? Se eu não passasse por isso, certamente vocês não conheceriam o Evangelho. Eu precisei passar por tudo isso, foi plano de Deus. A gente sabe que quando uma pessoa não atende o chamado de Deus, ele pode levantar quantas outras ele quiser. Mas você percebe que quando ele chama, a pessoa tem que fazer, mesmo que não queira. Jonas queria, mas fez, com raiva, e sem querer que o povo se convertesse. E o povo se converteu, e foi destruído, não mais. Mesmo por uma pregação carrancuda. Mas Deus faz com que a sua vontade seja cumprida, independente da nossa vontade, independente da nossa disposição. Por isso que ele diz: meus irmãos, eu fui chamado e capacitado por Deus para passar por tudo isso. E sabe por que eu passei por tudo isso? Porque eu amo esse Deus, e esse Deus me faz amar vocês, e para mim é um prazer passar por tudo isso. Não desanimem, toda essa caminhada é uma glória para vocês, é para que Deus seja honrado e que vocês o conheçam e comecem a honrar Ele. Calvino, comentando esse versículo, vai dizer o seguinte: veja agora o leitor, porque ele mencionara previamente as suas cadeias. Por que ele falava lá no versículo 1 que é prisioneiro de Cristo Jesus? Era com o intuito de preveni-los, a fim de eles não se sentirem desencorajados quando ouvissem acerca de sua perseguição. Eu sou prisioneiro e vocês vão me ver várias outras vezes. Depois dessa prisão domiciliar, ele fica preso na masmorra. Vai vir muito mais. Eu estou preso numa casa alugada, tem um soldado aqui fazendo a minha custódia. Vai piorar, meus irmãos, vai piorar. Mas não desanimem, não se sintam desencorajados. Vocês também podem passar pelo mesmo, mas assim como Deus está sendo comigo, será com vocês. Esse coração heróico que escapou da prisão e da própria morte ministra conforto aos que não enfrentaram nenhum perigo. O que aqueles irmãos tinham passado até então? Nada. Mas ele já estava dizendo: meus irmãos, quando vocês passarem, se sintam confortados, porque eu estou aqui, eu já passei. Eu não fui abatido pela perseguição. A prisão não foi suficiente para me parar e nem parar o intuito e o intento de Deus na minha vida. Então se sintam confortados, porque qualquer período que vocês passarem, de todos vocês serão livres. O que os chamou certamente os levará até o ponto final. Ele traz à memória dos Efésios as tribulações dele, visto que eles trouxeram edificação, elas trouxeram edificação a todos os santos. Olha, eu estou lembrando das minhas tribulações, mas não é para que vocês fiquem com pena de mim, é para que vocês entendam que tudo isso foi necessário para que vocês fossem edificados. Quão poderosamente é confirmada a fé do povo quando um pastor não hesita em selar sua doutrina por meio da resignação de sua própria vida. Essa frase de Calvino é muito interessante. Quão poderosamente é confirmada a fé do povo quando um pastor não hesita em selar a sua doutrina por meio da resignação de sua própria vida. Aquele povo certamente creu de uma forma toda especial na mensagem que foi trazida por Paulo, porque via nele tudo o que ele estava pregando, que as cadeias viriam, mas que eles seriam libertos
pelo poder de Deus, que eles poderiam até ser perseguidos, mas importava mais que eles continuassem pregando o Evangelho, porque no final de todas as coisas, eles seriam recebidos por Deus, como pessoas que foram fiéis ao chamado que Ele os fez. Consequentemente, ele adiciona: as quais são vossa glória. Sua pregação era tão gloriosa que todas as igrejas, entre as quais ele ensinara, tinham boas razões para gloriar-se de que sua fé era ratificada pelo melhor de todos os penhores. O que fica para nós desse trecho é que nós temos imensas razões para ser gratos a Deus. Nós somos os gentios que foram alcançados pela pregação do Evangelho, e não somente Paulo, vários se sacrificaram e passaram por tribulações, para que nós chegássemos aqui em 2023 confiando no Deus que foi pregado por eles. As suas cadeias são a nossa glória. Nós podemos nos alegrar na disposição de coração de homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus para serem instrumentos poderosos para a anunciação de que em Cristo judeus e gentios são um povo só. Isso nos faz ter a certeza e a tranquilidade no coração que hoje, através de Cristo, nós também somos povo de Deus. Glória a Ele por isso.